R$3 a bacia. Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, Núcleo de Extensão da USP. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Encontro Sustentária. Pode chegar, senta e fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e está começando o 8º e último episódio principal da 4ª temporada do Comida que Sustenta. E como já é habitual nessa temporada, hoje eu estou dividindo a mesa e compartilhando o papo com duas queridas colegas, que é a Laís, que sempre cumpre, né? E volta aqui, muito bom recebê-la. Então, oi, Laís. Oi, muito feliz de voltar. Tô muito feliz nesse último episódio aí pra fechar. Comecei sorrateiramente, fui me incorporando aí ao longo dos episódios. E também a professora Aline Martins de Carvalho, que é idealizadora e fundadora e coordenadora maravilhosa aqui do Sustentária, que tem nos dado a honra e o prazer de participar de todas as temporadas. Então, muito bom que você esteja aqui de volta ao Comida que Sustenta, fechando essa temporada com chave de ouro. Seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada, Pan. É um prazer estar aqui de novo com vocês, conversando. E agora falando de um tema tão legal e tão complexo, né? Que é a sindemia global. Ah, então maravilha! Fazendo uma breve aqui retrospectiva da temporada, a partir das lentes do cuidado e do afeto na alimentação, passamos pelas heranças transgeracionais, que se refletem inclusive nos ofícios relacionados ao cultivo da terra, passamos pela alimentação nas fases de vida, que necessitam ali de uma especial atenção e cuidado, ou seja, a primeira infância e a terceira idade, e depois expandimos o olhar para outros âmbitos do cuidado, que não se restringem à espécie humana, né? Então, vamos tratar também da questão do vegetarianismo e das heranças de migração. Então, passamos por diversos temas nessa temporada, que não se resumem àquele em que nascemos, mas aos quais podemos pertencer ao longo da nossa trajetória, de cada pessoa, de cada família, ou mesmo da população. Tendo trilhado todo esse caminho, sempre trazendo reflexões sobre as diferentes dimensões da sustentabilidade que afetam os sistemas alimentares, chegamos a esse último episódio sentindo a necessidade de olhar para o presente, buscando compreendê-lo, para que seja possível atuar de forma a transformar o futuro. Em outras palavras, precisamos pensar muito como nossas atitudes de hoje estão desenhando o futuro, especialmente a partir de uma lógica de cuidado com as próximas gerações. Então, nosso tema de hoje vai girar em torno das mudanças climáticas e saúde na infância, tendo como pano de fundo um projeto de pesquisa que está sendo liderado pela professora Aline. Então, não vou me alongar muito mais, para não ter nenhum spoiler até então. Bom, então eu vou abrir aqui o nosso bate-papo, que temos iniciado compartilhando as nossas próprias histórias e memórias. Então, eu vou começar pela nossa convidada de honra, Aline, que eu queria perguntar, então, como você se lembra de ser essa conversa sobre a pauta climática, os temas relacionados na sua infância, e como você percebe que isso mudou de lá para cá, seja com relação à frequência dos temas, à profundidade, à gravidade, ou mesmo pensando na conexão entre a alimentação e o impacto ambiental. Bom, Pan, acho que a primeira coisa quando eu era criança, eu gostava muito de observar as coisas, né? Então, de pensar, como é que as nuvens vão? Então, eu tinha aquela coisa de anotar se chovia, se não chovia, sabe? Meio que de fazer um caderno nessa tentativa. Não era por muito tempo, né? Mas eu tinha essa vontade de ficar olhando para o clima e pensar sobre ele. Mas em nenhum momento isso estava relacionado com a alimentação para mim. A única coisa que tinha relação também era aquele feijãozinho básico que a gente plantava na escola, né? No algodãozinho. E esperava o tempo passar para ele crescer. Então, acho que essa relação entre mudanças do clima, isso na minha infância não tive qualquer relação. Eu só observava mesmo isso. Mas depois, já no mestrado, no doutorado, que eu comecei a refletir um pouco como que existia essa relação, principalmente em relação à pecuária e à produção de carne, que foi objeto do meu estudo de mestrado, de doutorado, que aí eu comecei a refletir um pouco, como a gente sabia pouco sobre isso, né? Isso foi lá em 2010,
2012, a gente não falava muito isso no Brasil, então para mim foi muito inovador de me aprofundar um pouco mais nesse tema e depois começar a falar sobre isso, né? O Sustentária, ele surge dessa necessidade também de falar um pouco mais sobre essas relações entre clima, entre meio ambiente e alimentação. Então, acho que foi um processo e eu acho que depois ali de 2018, 2019, é que isso começa a ser massificadamente ampliado para a sociedade. Então, hoje, eu acredito que ainda a gente tem muito o que falar, né, muito a expandir, mas já é algo que se fala no Brasil, em que grande parte das pessoas consegue ver essa relação, mas acho que ainda a gente tem parte da população que não sabe, que a gente precisa explorar mais. Ai, sim. E acho que eu tenho essa mesma sensação que você de que isso eu não lembro de ter estudado algo na escola ou ter discutido isso na infância, nem de mudanças climáticas, nem de alimentação ou de alimentação sustentável. Eu acho que temos avanços significativos com relação a isso hoje, já é uma coisa massificada. Claro que ainda precisa se avançar ainda muito mais, mas acho que é um paralelo que a gente consegue fazer, talvez, da nossa percepção de clima, de temperatura, mas quando a gente era criança e o que a gente vive agora. Né? Então, outro dia a gente estava falando, São Paulo é a terra da garoa. Eu falei, mas é tão difícil ver uma garoa. Quando é uma chuva torrencial que vai alagar a cidade, ou a gente tem grandes períodos de seca. Então, acho que isso também se massifica, porque antes eu acho que, claro, os pesquisadores já conseguiam prever algo e ver essas alterações, mas ainda era uma coisa muito específica, né? Muito técnica, e hoje é uma coisa que é muito mais fácil das pessoas vivenciarem um inverno que não é mais inverno, um verão que às vezes tem uma coisa estranha, é seco. Então, o quanto a gente precisa também discutir, ampliar mais, porque é uma coisa que a gente está vivendo, e o que impacta também, claro, na nossa alimentação, com aumento de preços, porque modificou o período e aí a produção vai ser impactada. Então, acho que a gente não teve isso, mas hoje é curioso olhar para trás e falar, nossa, tinha uma outra percepção, e hoje como que a gente lida com isso, né? Mas, bom, queria perguntar também para a Laís como que é essa relação, com relação ao se você teve isso na infância, agora. Eu acho que eu sou de uma outra geração, assim, né? Acho que eu vim... Olha, chama a gente de velha. Olha, gente, a mais nova da mesa, se eu quis dizer. Mas eu cresci um pouco com a internet, assim, né? Quando eu era criança não tinha internet, mas ao longo do tempo eu fui vendo... Sempre tinha aquela coisa, os ursos polares, aquela coisa meio distante de geleiras derretendo, calotas polares. E aí eu sempre tinha esse fundo, assim, na minha infância. Eu sempre lembro de ter, assim, alguma coisa nesse contexto. Que aí até o primeiro episódio que eu participei aqui foi sobre o vegetarianismo, que aí se intensificou um pouco. Então, como justificativa, além de as mil justificativas que eu tinha para escolher, né, excluir a carne, etc., eu lembro que tinha isso, que era uma coisa muito... Não era uma coisa muito... Hoje, o que a gente, né, estuda, enfim, a gente sabe que tem uma grandíssima discussão, mas na época era mais tipo, a carne, a fome tá associada, assim, coisas muito pontuais, assim. E eu lembrei de uma música que eu ouvi, lançou um CD, eu gosto muito de Farfã, eu sou a fã de Farfã, e tem uma música deles que eles falam sobre calotas polares derretem, e eu lembro que eu falava, nossa, calotas polares derretem, e isso me veio quando, né, a gente tava lendo um pouco sobre esse roteiro do podcast, me veio, assim, essa lembrança. Em 2008 eu lembro dessa música que falava de calotas polares, eu ficava, nossa, que interessante, né? A música chama Panorama, então esse contexto geral, assim, da sociedade que a gente estava vivendo em 2008. Então tinha isso de fundo, mas não, assim, uma discussão muito forte sobre isso que a gente vê atualmente. Acho que pra mim também, acho que quando me tornei vegetariana, que eu comecei a entrar um pouco nessa discussão, e depois quando eu entro na faculdade, participo do Sustentária, e a gente... discutir isso muito. Na graduação, acho que ainda tinha, né? Pelo menos na minha grade tinha um pouco de deficiência nesse tema, mas acho que também é uma coisa que vai voltando para a academia e vendo essa necessidade também de formar os profissionais, já pensando em mudanças climáticas. Mas, bom, como vocês já devem ter notado, quando contamos sobre o tema do episódio, essa pergunta sobre infância não foi por acaso.
Então, a Aline está liderando a realização do projeto que recebe o nome de Sindemia Global, o impacto das mudanças climáticas antropogênicas na saúde e nutrição de crianças menores de 5 anos que são atendidas pelo SUS. E ele busca estudar as inter-relações dos componentes da sindemia global, como a desnutrição, a obesidade e as mudanças climáticas em crianças menores de 5 anos. Esse projeto recebe o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mais conhecido como CNPq, que é uma entidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para o incentivo à pesquisa no Brasil. Então, Aline, como surgiu a ideia desse projeto? Conta um pouco pra gente como foi a sua grande inspiração. Bom, para esse projeto, eu já estava estudando sistemas alimentares no Brasil e o impacto disso na sindemia global de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas. E aí, a gente ficou pensando, abriu uma chamada do CNPq para estudos que tinham relação entre clima e saúde. Então, eu falei, essa é uma chamada que tem super a ver com o que a gente já estava pesquisando. E aí a gente ficou pensando, será que a gente pode colocar um público específico? Porque nesse outro projeto a gente vê de uma maneira mais geral. E aí um público muito vulnerável, que é muito mais vulnerável às mudanças climáticas, aos impactos na saúde, são as crianças. Então a ideia foi a gente colocar crianças menores de 5 anos, que são essas crianças mais vulneráveis, e também de convidar outros pesquisadores que já tinham essa experiência em trabalhar com esse público-alvo. Então, a gente fez uma equipe formada por pesquisadores de diversas partes do país para tentar começar a estudar um pouco desses impactos da sindemia, essas relações nas crianças menores de 5 anos. E a gente sabe no Brasil, né, que a desnutrição infantil, tanto a crônica quanto a aguda, ela ainda existe e é um dado importante, né, no nosso país, é algo que é importante a gente combater, mas que as crianças atendidas pelo SUS, esses valores são ainda maiores, né, porque são as crianças que são ainda mais vulneráveis. Então a gente achou que esse poderia ser um público ainda mais específico e a chamada também tinha essa relação com o SUS. Então foi essa ideia que a gente teve de tentar juntar um pouco essa relação entre mudanças climáticas, obesidade, desnutrição, pensando nas crianças e com o pano de fundo dos sistemas alimentares brasileiros, né? Porque muito que se tem na literatura é a relação da sindemia ou é a relação dos sistemas alimentares a nível do norte global. E a gente sabe que o nosso país é muito diferente, que as condições socioeconômicas, demográficas e de saúde e nutrição no norte do país é muito diferente do sul e do sudeste. Então, como que essas relações também estão nesses 4 cantos aí do país? Então, a ideia também é colocar os sistemas alimentares como pano de fundo dessa pesquisa. Super legal, né, Aline? Eu acho que eu também estou estudando, né, mais focada, né, para essa questão dos sistemas alimentares, vendo a sindemia global. E eu acho que é muito inovador, assim, né, porque eu acho que a gente vai escutar mais pra frente o áudio dos nossos convidados, mas essa discussão, assim, dessa questão das crianças, né, elas sendo tão vulneráveis, eu acho que é um objeto de estudo muito importante, porque quando as crianças, por exemplo, elas estão vulneráveis, elas têm uma situação de desnutrição crônica ou aguda. Tem um dado, né, eu estava lendo sobre isso, quando as crianças estão em segurança alimentar, é como a família prioriza, né, a criança, né? Então, para ela estar em uma situação de desnutrição crônica ou aguda, é porque falta também na família. Então, essa discussão, assim, de o quanto isso é grande, né, a gente estudando as crianças, a gente consegue entender até esse escopo da família também. Então, e Aline, eu queria saber qual você diria que é a relevância social do projeto, tanto pensando em quando ele foi idealizado, quanto agora, tendo passado já alguns meses do desenvolvimento desse trabalho. A gente começou esse projeto ali no começo do ano, né? Janeiro, fevereiro, e agora a gente já está com alguns resultados preliminares. E aí acho que para a equipe toda a gente conseguiu compreender melhor o estado da desnutrição e do excesso de peso em crianças menores de 5 anos e da importância disso. E como a gente vê essas diferenças ao longo, né, no país e ao longo dos anos. A gente percebe que em alguns momentos do histórico, né, brasileiro, a gente tem dados a partir de 2008 para excesso de peso e desnutrição e a partir de 2015 para consumo alimentar. E a gente começa a perceber isso, né? Como, primeiro, as crianças vão sendo mais atendidas no SUS, ou pelo menos isso é mais registrado no sistema, e como isso muda, de acordo com o estado, de acordo com o município. Então,
a gente percebe como é desafiador também a gente estudar essa questão no Brasil, onde a gente tem municípios onde a cobertura, por exemplo, do SUS é muito baixa, em que as crianças não vão no posto de saúde por N motivos, ou por elas terem um plano de saúde, por exemplo, ou por elas não terem nem capacidade de chegar no posto de saúde. Tá tão ruim a situação que a família não consegue nem chegar, né, nem ter acesso a esse posto de saúde. Então, acho que são essas desigualdades que a gente sabe na vida real, nos dados a gente olha e fala, nossa, realmente a gente percebe isso. Então, acho que vai ser um desafio adicional a gente conseguir mostrar tudo isso que a gente... São mais de 5 mil municípios, né, ao longo desde 2008 até agora. Então, acho que o nosso desafio, nesse momento, tá um pouco da gente ver como que a gente vai contar essa história, né? Como que a gente vai linkar esses pontos e mostrar os principais resultados que a gente ainda não tem, né? Mas que a gente tá chegando lá. E são muitos municípios com, né, níveis até de estrutura de saúde muito diferentes, né? Até para coleta de dados, eu fico pensando só se vocês conseguem, por exemplo, ter dimensão, assim, pelos dados preliminares, né? Se as condicionalidades de programas sociais, com Bolsa Família, facilitam, porque tem a questão do acompanhamento com os menores, né? Por conta do período escolar, mas é que até 5 anos ainda não é um período obrigatório, né? Isso acaba impactando... que acho que numa faixa etária maior, talvez isso fosse mais presente. Sim. A gente usa os dados do SISVAN, que é o Sistema de Vigilância de Alimentação e Nutrição, e aí, então, os médicos, eles têm que preencher esse formulário, mas não necessariamente todos os médicos conhecem o sistema. Então, a gente percebe que a cobertura das crianças irem no posto de saúde é muito maior do que dos dados que a gente tem de excesso de peso e de desnutrição. E para consumo alimentar é menos conhecido ainda. Então, os dados, às vezes, nem 1% das crianças do município tem dados registrados no sistema. Não porque elas não vão, mas sim porque isso não foi registrado. Então, essa é uma limitação do nosso estudo, porque a gente já está usando esses dados secundários, que são dados do sistema de saúde, que a gente está aproveitando todo esse sistema de vigilância para entender um pouco melhor como isso se dá. Então, acho que... e aí, os médicos que colocam isso no sistema é realmente por causa do condicionante do Bolsa Família. Então, porque as crianças têm que ir no posto de saúde, têm que tomar a vacina, e aí, com isso, esse médico preenche esses formulários. Mas a gente tem essa limitação mesmo de não são todos. Sim. Bom, passando essas limitações, mas é sempre interessante entender as complexidades do estudo, mas esse projeto também é desenvolvido por um grupo diverso, né, e de pesquisadoras e pesquisadores, e agora vamos ouvir 2 deles. O primeiro é o Arthur Ramalho Magalhães, que é biólogo, com doutorado em etnobiologia e conservação da natureza pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente ele é pesquisador de pós-doutorado neste projeto, que é o foco do episódio de hoje. Então, avaliando os componentes climáticos e também buscando identificar a forma mais adequada de medir o impacto das mudanças climáticas e os eventos extremos no contexto dessa endemia global. E aí perguntamos ao Arthur o que é uma anomalia climática, como ela é calculada e o que ele vem observando nas análises sobre a ocorrência dessas anomalias, né, em diferentes regiões do Brasil. Então, vamos ouvi-lo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, o que seria uma anomalia climática? Uma anomalia climática ela se refere a um desvio significativo das condições climáticas normais ou esperadas em uma área específica durante um determinado período de tempo. Em termos mais simples, é quando o clima ou o tempo se comporta de forma incomum em comparação com o que é típico para aquela região ou época do ano. Quando nós falamos de evento extremo, a anomalia climática é uma das métricas que mais bem reflete esse tipo de fenômeno, né? Como é que se calcula ela então? Se escolhe um período como base, geralmente uma faixa de tempo de 30 anos, onde as mudanças climáticas ainda não ocorreram ou ao menos não eram tão fortes. Um exemplo disso seria os períodos pré-industriais, né? Entre 1870 a 1900, ou até mesmo se pode utilizar períodos mais recentes, como 1970 e 2000, já que nem sempre se tem dados para algumas regiões da Terra. Depois se calcula a média da temperatura ou precipitação dessa faixa de tempo. Logo, a partir dessa média que a gente calculou,
se determina, se subtrai o valor observado em questão, que geralmente são valores observados em determinado ano ou determinado mês. Logo, aquele valor te diz o quanto aquela observação individual que nós fizemos difere da média, ou o quanto ela é distante dessa média histórica. Então, em outras palavras, a anomalia climática pode ser uma observação da temperatura mais quente ou mais fria, uma observação de muita chuva ou pouca chuva, padrões climáticos incomuns em comparação à média histórica. Vale salientar que a observação de valores mais frios são cada vez mais raros. Então, que resultados utilizando a anomalia climática foram interessantes até agora? Nós utilizamos duas métricas de anomalia climática, de temperatura mínima e temperatura máxima. Em comparação a valores obtidos da base de dados climática do WorldClim para 1970 a 2000, os 10 municípios que tiveram maior anomalia climática de temperatura, ou seja, mais desviado da média, foram os municípios dos estados de Tocantins, Pará e Amazonas, onde foi observado aumento entre 2 graus Celsius a 1,8 graus Celsius na temperatura mínima desses municípios. Então, a observação individual desses municípios entre 2019 e 2018, quando comparadas a essa faixa de tempo entre 1970 e 2000, observou-se que eles estão 2 graus ou entre 2 graus e 1,8 graus mais quentes do que da sua média histórica, Isso para a temperatura mínima. Quando a gente olha para a temperatura máxima, mais uma vez, olhando para os 10 municípios onde houve essa maior anomalia, os estados que mais se destacam são Goiás e Tocantins, onde foi observado um aumento até 2,8 graus Celsius acima da média, Ou seja, nesses municípios foi observado 2,8 graus Celsius acima da média de temperatura máxima para esse período. Então, por que é importante compreender essas anomalias climáticas, Do que nos traz informação? Ajudar a compreender essas anomalias ajuda a comunidade científica e os formuladores de políticas públicas a reconhecer essas mudanças nos padrões climáticos, que podem indicar uma mudança climática mais ampla. Essas anomalias podem ter até implicações para a agricultura, abastecimento de água, os serviços ecossistêmicos e para a saúde humana. Então, como o Arthur falou, a gente acabou decidindo usar esse indicador de anomalia climática, para a gente falar de mudanças climáticas, porque quando a gente fala de mudanças climáticas, é um mundo, O que são as mudanças climáticas? Um dia mais quente, por exemplo, ou um dia muito chuvoso, não necessariamente significa mudança climática, porque a gente tem alterações naturais, normais do clima, que não necessariamente é causado pela ação humana. E aí, então, a gente foi para essa linha da anomalia climática que leva em consideração o período histórico. Isso é importante, porque a gente vê ao longo do tempo como é que era e se esse município tem uma temperatura muito maior do que essa média ao longo do tempo, A gente fez isso a nível municipal, porque também a gente está avaliando os dados de excesso de peso e de desnutrição a nível municipal. E aí a gente tem esses resultados interessantes, de alguns estados que têm esse valor ainda muito alto, com uma temperatura média quase 3 graus acima da média do Brasil, ao longo do período. Então, é algo interessante para a gente observar. E isso é a média, Então, imagina no dia a dia que pode ter aí chegado a muito mais, A 5 graus, talvez ainda mais, em alguns dias do ano. Então, a gente percebe que esse calor, muitas vezes, que a gente passa, consecutivo durante muito tempo, isso acaba elevando a média daquele município e acaba a gente categorizando aquele município que teve uma anomalia climática, tanto em relação à temperatura, quanto também em relação a chuvas, e precipitação. Então,
algo mais interessante que a gente começou a observar, que a gente ainda está tateando para entender, né? É isso de Goiás e de Tocantins, que tiveram as temperaturas mais altas. E são municípios que têm produção, por exemplo, de carne bovina, né? De pecuária muito alta, que tem uma emissão de gás de efeito estufa muito alta. A gente sabe que essa emissão, ela vai para o planeta, né? Ela não fica ali condensada. Mas a gente já observa esse impacto ali naquela própria região, aumentando a temperatura. E aí as pessoas que acabam sofrendo muito mais, né? Principalmente as crianças, tendo que se abrigar daquele calor extremo. E se elas são mais vulneráveis, têm uma renda mais baixa, como que ela vai fazer isso, né? Se não tem um ar-condicionado, se não tem uma casa adequada, se não tem um telhado adequado para ela se abrigar. Eu acho que e aí acaba impactando também na produção de alimentos. E aí levando a esses desfechos que a gente tá observando. Então acho que é isso que a gente está começando a tatear no momento. Muito, muito interessante. E a gente também ouviu a Cecília Stanzani Klapka, que ela é nutricionista pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, ela é mentora do grupo de comunicação científica do Sustentária e está desenvolvendo o mestrado no projeto que estamos abordando hoje. A gente perguntou para a Cecília qual a importância de olhar para certos parâmetros da infância e se as crianças brasileiras parecem estar sendo atingidas de forma diferente, dependendo dos critérios pelos quais estamos olhando. E a gente escuta juntos agora o áudio que ela nos contou. E a minha pesquisa basicamente é sobre sindemia global, né? Que é a conjunção da malnutrição, né? Obesidade e desnutrição e mudanças climáticas, como essas três interagem, e em crianças menores de 5 anos. E por que isso é importante, né? Porque as crianças menores de 5 anos são um público vulnerável, né? Elas precisam de outras pessoas para se alimentar, elas também estão numa fase de muito crescimento, desenvolvimento cognitivo e também físico, né? Então elas precisam de uma quantidade muito grande de energia. Então é fácil perceber como elas estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas, por exemplo. Essa é a nossa pergunta especificamente. E nos últimos 10 anos, o que a gente tem estudado, a gente consegue ver, especialmente em crianças, é muito fácil observar desnutrição. Então a gente tem visto que talvez exista uma relação entre mudanças climáticas, ainda em processo de ver isso, mas existe talvez uma relação sim entre como essas mudanças climáticas afetam indiretamente a desnutrição, especialmente porque existe essa relação, né? Por exemplo, um evento climático extremo afeta a produção, por exemplo, e faz com que as pessoas não tenham acesso a alimentos. Ou, por exemplo, acontece que um mesmo evento climático extremo, por exemplo, uma chuva extensa que vem e destrói tudo, pode fazer com que as pessoas tenham que migrar, isso também dificulte, as pessoas perdem a casa, dificulta a acessibilidade depois a alimentos. Em geral, é isso que nós temos conseguido observar. E olhando isso, né, esses parâmetros, mudanças climáticas versus desnutrição e obesidade, a gente percebe que famílias, crianças que estão em situação de pobreza, né, de maior vulnerabilidade, normalmente são mais afetadas. E isso acontece, claro, porque é mais difícil você retornar de uma situação de evento climático extremo depois que ele acontece, se você não tem acesso financeiro, uma rede de apoio, etc. Né? Isso pode ser debatido de diversas formas. E aí no Brasil, um país tão desigual igual o Brasil, né, a gente vê isso claramente, né, nas nossas regiões, até uma coisa que a gente tem tentado estudar no nosso projeto, a relação, né, das regiões, das crianças usuárias do SUS e qual a relação entre desnutrição e mudanças climáticas. Então, é uma coisa que a gente tem tentado ver e possivelmente teremos aí no futuro. Então, a gente ouviu o áudio da Cecília. Eu acho muito interessante estudar a sindemia global, é uma coisa muito recente, né? Eu também faço mestrado aqui, a minha orientadora é a Aline. E eu acho muito interessante como a sindemia global permite a gente olhar esses componentes isoladamente, mas em conjunto e dessa nova perspectiva, né? Porque o Brasil, recentemente, aí voltou para a desnutrição. A obesidade é um problema
digamos que recente, e junta a mudanças climáticas, então acho que essa interpretação das coisas sinérgicas e conjunto, acho que permite aí muitos estudos e olhar as coisas de uma perspectiva diferente. E vocês percebem que eu estou aqui com 2 pessoas muito envolvidas no tema. Eu falo, gente, eu tô aprendendo horrores hoje, amando esse episódio, mas vou aproveitar a Aline aqui com a gente, fazer várias perguntas, brincadeira. Eu vou ter que perguntar mais uma vez. Bom, mas a gente já ouviu um pouco sobre os pesquisadores envolvidos no projeto e eu acredito que deu para entender em que ponto ele está ali na coleta de dados e tudo mais. E ainda tem um horizonte amplo para avançar. E então, já que estamos pensando aqui no futuro nesse episódio, eu queria ouvir de você qual o impacto desejado a partir desse projeto. Legal. Eu acho que quando a gente começou a pensar nesse projeto também, a gente começou a pensar qual que era a metodologia que a gente ia usar para esse tipo de dado, né? Como a Laís falou, é algo sinérgico. Então, como é que a gente estuda algo que uma coisa muda uma, que muda outra, né? Uma espécie de feedback ali, um loop, onde as coisas vão se reforçando. Normalmente, a gente estuda as coisas de forma estática. O consumo desse tipo de alimento aumenta o risco para a obesidade, por exemplo. Mas nesse caso da sindemia, a gente quer estudar isso ao longo do tempo, né? Como é que uma coisa ocasiona a outra que vai impactar mais. Então, uma das coisas que eu acho que são... que eu acho que a parte mais interessante desse projeto, além de falar do tema da sindemia no contexto brasileiro, é a gente tentar avaliar perspectivas e simulações futuras a partir dos dados que a gente tem. Então, a gente verificando ao longo do tempo como esses dados que a gente já tem coletados, né, do Brasil, mas como é que será que isso aconteceria no futuro, a partir desses resultados preliminares? Então, acho que essa é uma perspectiva do projeto, da gente fazer algumas simulações em cenários futuros, por exemplo, climáticos. Então, se a gente tiver um aumento da temperatura de tantos graus, como que isso pode... Né, o que isso vai levar na sindemia em crianças menores de 5 anos em 2050, por exemplo, né? E se a gente vai continuar da mesma forma que a gente está hoje, ou se a gente tiver um quadro melhor. Então, algumas simulações, são simulações até que o próprio IPCC, que é um dos órgãos responsáveis quando a gente fala em mudanças climáticas, né, mais gabaritados, que usam também. Então, a nossa ideia é usar um pouco desses cenários e tentar identificar quais são as possibilidades de acontecer no futuro, porque a gente pode, a partir daí, pensar que políticas públicas, que ações que poderiam ser feitas para evitar algum cenário muito ruim, né? E se essas políticas fossem implementadas, qual que seria o impacto disso, né? Quanto que a gente poderia reduzir de excesso de peso, de desnutrição, né? Gastos em saúde, enfim, vários outros desfechos a partir dessas simulações. Então, acho que essa é a nossa ideia, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Que bacana. E enquanto você foi falando, eu fiquei pensando na avaliação dessas crianças ao longo do tempo, né? Como vai ser uma criança de 5 anos em 2050, mas como o adulto de 2050 vai ser o resultado de uma criança de agora, que está começando a sofrer esses impactos, né? E como isso reflete depois em doenças crônicas, alguma coisa assim. Então, que interessante, vamos acompanhar, então, os desfechos. E o próprio IPCC também, ele traz um dado muito interessante, que é essa questão da temperatura, em como crianças, né, por exemplo, a minha avó, ela experimentou temperaturas mais baixas do que eu, e, enfim, e essa diferença, assim, desse aumento da temperatura, né, que a gente tá tendo, que até o Arthur comentou um pouquinho. Então, acho que é um trabalho aí que vai trazer resultados aí, vamos aguardar. Tava pensando agora também, né, dos sistemas alimentares. Hoje eu tava até falando em aula da prevalência de obesidade em adultos, né, no Brasil. E aí a gente vê uma diferença entre as capitais brasileiras, com os dados do Vigitel. Mas a gente percebe que 1 em cada 3 pessoas, mais ou menos, dependendo do local, é obeso no Brasil. Homem ou mulher. E aí, se a gente vê na época da nossa avó, por exemplo... Quando eu era criança, a gente não via pessoas obesas na rua. Então, porque isso também é o resultado desse nosso sistema alimentar que a gente tem hoje, né? Então, como que em 2050 isso vai ser? Isso vai impactar também não só as mudanças climáticas, elas impactam na obesidade e na desnutrição, mas como o próprio sistema alimentar também vai impactar tanto nas mudanças climáticas quanto na obesidade e a desnutrição. Então, acho que isso da gente ter o pano de fundo dos sistemas alimentares brasileiros pode dar um panorama interessante para esses resultados. Sustentária indica.
Eu vou abrir o quadro, então, fazendo algo que quem escuta os episódios da série explica já até espera, que é uma indicação interna mesmo, de outro episódio que pode ajudar a compreender melhor alguns dos temas que tratamos aqui. Esse episódio é o primeiro da série Eco, chamado Alimentação e Mudanças Climáticas, que foi lançado em março de 2023 e ecoou uma matéria da Revista do Sustentária que trata do conceito de sindemia global. E já que falei da Revista do Sustentária, aproveito aqui para convidar vocês a lerem a edição mais recente, lançada agora no mês de setembro, que tem como tema central a alimentação escolar. Ela está lá no nosso site, na aba Aprofunde-se, com uma nova editoria e debates muito interessantes. E você, Laís, qual a indicação de hoje? Olha, acho que eu vou aproveitar e indicar a música do Forfã, chamada Panorama, que eu acho que dá um geral aí do que a gente tinha da época e atual também. E também vou indicar o podcast Universo Generalista, que recebe especialistas e pesquisadores buscando inspirar e avançar em debates interdisciplinares. No episódio 117, lançado em março desse ano, a Aline, ela foi convidada, né, foi entrevistada, falando justamente sobre efeitos das mudanças climáticas sobre a produção e consumo de alimentos. O papo foi super interessante e gostoso de ouvir, então eu recomendo muito. Aí eu tenho uma indicação também. A gente publicou um primeiro artigo sobre esse projeto. Foi numa revista científica em que a gente criou um modelinho, né, uma espécie de figura, onde ele vai mostrando essas relações entre as mudanças climáticas, a desnutrição e o excesso de peso em crianças. E acho que algo interessante, quando a gente fez essa revisão e criou esse modelo, foi mostrar que não existe uma relação direta entre mudanças climáticas e o excesso de peso ou obesidade, que tudo isso passa pelos sistemas alimentares. Então, acho que esse foi um primeiro resultado interessante, e aí a gente está com esse artigo também já traduzido em português no site do Sustentária. Então, recomendo aí para quem quiser dar uma olhada nessa figura que a gente fez, mostrando também um avanço no modelo, assim, né? Porque a gente coloca aqui as crianças, elas consomem alimentação, depois tem a relação com a família, a relação com as escolas, mas tem uma relação também ambiental, que eu acho que esse também foi algo interessante que a gente observou na nossa revisão, de que o meio ambiente ele acaba influenciando nesse processo. Então, a criança fica no meinho, mas essas outras bolinhas, elas vão, né? A família, a escola, políticas públicas e, por fim, o meio ambiente. Então, acho que também recomendo a leitura aí desse artigo. E aí, bora cozinhar? E para o Bora Cozinhar de hoje, a nossa chefe Maria Catão traz dicas relacionadas a desafios alimentares na infância, mas também aos desafios que as ondas de calor, cada vez mais intensas e frequentes, podem trazer para o nosso dia a dia. Isso porque, enquanto refletimos, debatemos e buscamos agir de modo a mitigar e combater as mudanças climáticas, é preciso também pensar em como podemos enfrentar os desafios que já se apresentam hoje. A ideia é que possamos lançar mão de algumas estratégias que facilitem a alimentação das crianças quando estão naquela fase mais seletiva, que é normal na infância, e também quando o apetite, inclusive dos adultos, não está lá muito grande coisa, justamente por causa do calor extremo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para o último Bora Cozinhar desse ano, vou falar um pouquinho sobre como a gente pode trabalhar nos pequenos para eles aceitarem melhor alguns alimentos que eles podem ter rejeitado de alguma forma. E também nós mesmos, né? Às vezes a gente não gosta de alguma coisa e eu vou falar de algumas formas como a gente pode melhorar isso. E também como se manter com uma alimentação saudável nessas previsões de calorão agora que vai chegar nosso maravilhoso verão. Bom, começando então sobre a aceitação de alimentos que a gente não gosta ou que os pequenos tenham rejeitado de primeiro. Eu vou dar o exemplo da cenoura, mas você pode pegar esse exemplo e copiar para outros alimentos, tá? Existe a possibilidade de você ter um filho que adora cenoura e come ela crua mesmo, que nem um coelhinho, e isso é maravilhoso. Mas existe sempre a possibilidade dele não gostar ou não ter gostado da primeira vez que ele experimentou desse jeito. E tá tudo certo. O que a gente recomenda é que você apresente um alimento pelo menos 10 vezes. E isso não significa que você vai apresentar esse alimento sempre da mesma forma.
Meu pai sempre falou pra mim que não existe um alimento que você não goste, mas sim um alimento que foi feito de uma forma que você não gosta. Para uma criança, principalmente, é importante que você tente várias vezes apresentar esse alimento, porque existem vários fatores que são relacionados à criança dizer não para aquele alimento naquele momento. Às vezes é um dia que ela não estava bem, ou aquele alimento foi apresentado com alguma outra coisa que ela não gostou, ou foi realmente a forma como ele foi feito. Então, você pode apresentar ele numa outra refeição ou num outro dia da mesma forma, tá? É importante você tentar também do mesmo jeito. Então, se você tentou a cenoura crua inteira, você pode tentar ela de novo desse jeito. Mas, por exemplo, no exemplo da cenoura, você pode tentar ela, você tentou ela inteira. Então agora você vai tentar ela ralada. Ou você vai cortar ela em bastõezinhos e tentar ela em bastões. Você pode tentar ela no formato de bastão, você pode, por exemplo, colocar ela junto com alguma pasta, como um hummus, e servir ela junto com esse hummus, fica uma delícia. Ou você pode pegar esse bastãozinho de cenoura e dar uma grelhada ou uma salteada. Ele também fica com uma caramelizada e fica com outro sabor. É uma tentativa de você ir transformando esse alimento e vendo o que é que a criança pode gostar mais. Às vezes é a textura que ela não gostou, às vezes é o formato que ela não gostou. Existem várias formas de você testar um alimento. Ela ralada, por exemplo, você pode testar ela com outras preparações. Eu gosto muito de fazer a cenoura ralada junto com o arroz. Você pode cozinhar ela junto com o arroz. Na hora que você tá finalizando o seu arroz, você joga um tanto de cenoura ralada e faz junto. Fica uma delícia, é uma tentativa que você pode fazer. Outros formatos que você pode tentar com a cenoura é fazer ela em rodelas, tanto crua quanto cozida. Você pode, para a cenoura, por exemplo, fazer coraçõezinhos ou florzinhas. Ou até na hora tá comendo com a criança, você pode falar, vamos comer essa rodelinha e tentar fazer ela em formato de flor. Isso não é necessariamente brincar com a comida. É você comer de uma forma criativa para que a criança tenha um interesse em comer aquele alimento. No Japão existe uma forma que eles chamam, né, a marmita, que a gente chama, lá chama o bentô, ou bentô, simplesmente. Se você pesquisar, você vai ver que tem várias formas criativas que eles fazem para montar a marmita da criança. Que é isso, com desenhinhos. Porque aí fica super interessante para a criança, fica bonitinho e ele tem mais vontade de comer. É claro que tem desenhos mais complexos, desenhos mais simples. Você pode aproveitar aquelas forminhas que a gente usa para cortar biscoito ou coisa do gênero. Pode começar com coisas mais simples e depois ir trabalhando se você quiser. Mas você fazer coisas lúdicas com a comida pode despertar o interesse da sua criança e isso fica super interessante. E como eu disse, isso vale para nós também. Às vezes tem um alimento que você não gosta e você já criou uma versão e já disse que não quer comer de jeito nenhum. Tente esse alimento em outros formatos. Tente ele com outros tipos de cocção, em outros tipos de preparação, antes de descartar ele completamente da sua alimentação. E é muito bom a gente testar todos os alimentos de novo, pelo menos a cada 7 anos. Então nunca descarte completamente um alimento da sua vida, tá bom? Uma outra dica que a gente quer colocar aqui é que você, claro, durante as mudanças climáticas, é muito importante você conhecer o que tem na terra perto de você. Então olhe o que é plantado na sua região e coloque isso na sua alimentação diária. Esse alimento vai ser mais fresco e, portanto, mais saudável e mais nutritivo. Agora, com o verão chegando, algumas dicas que eu vou dar para a gente poder fazer uma alimentação mais fresca e mais saudável. Com as altas temperaturas, nós e os pequenos muitas vezes ficamos com menos apetite, ou com o apetite comprometido, porque a gente fica enjoado por conta do calor excessivo. Não tem nenhum problema, isso é natural, mas é importante a gente procurar formas diferentes de alimentação para solucionar esses problemas. Alimentos mais frescos, alimentos à temperatura ambiente ou gelados mesmo, para que a gente possa manter uma alimentação saudável e principalmente procurar sempre se alimentar nessa época de alimentos que possuam uma boa quantidade de água, como por exemplo é a melancia. Então eu vou ressaltar aqui 3 preparações que eu acho que são muito boas para o verão e muito saudáveis também. A primeira são os sorvetes de fruta que você pode fazer em casa. Você pode fazer tipo picolé
ou até o sorvete de massa mesmo. Eu gosto muito de fazer o tipo sorvete de massa, você consegue fazer com uma base de banana. Você pega aquela banana que você tem em casa, que já tá para passar, coloca ela no congelador, deixa ela congelar completamente e depois você vai bater ela no seu processador ou liquidificador. Pode bater ela, se for no liquidificador, com um pouquinho de água ou de leite. Ela vai formar um sorvete bem pastoso. Você não precisa colocar mais nada, não precisa colocar açúcar, não precisa colocar nenhum adicional para isso ficar docinho. Fica uma delícia e você pode colocar outras frutas para adicionar. Então você pode fazer banana com morango, você pode fazer banana com manga, pode fazer a combinação que você preferir. Você pode, por exemplo, fazer banana simplesmente com canela, já fica uma delícia, super saudável, super refrescante e é muito bom pro verão. Outra possibilidade é fazer um sorvete tipo picolé mesmo. Você pode fazer isso com suco ou você pode fazer isso só com um purezinho da fruta ou até com o iogurte que você toma na sua casa. É só você fazer esse suco, fazer esse purê e congelar em forminhas. Existem forminhas próprias para isso, mas você pode usar qualquer forminha que você tenha na sua casa. É só congelar e você tem um picolé natural e maravilhoso. Não precisa de adição de açúcar também. Fica super gostoso e ajuda muito no calor que tá para vir. As outras duas preparações que eu gosto de indicar é a caponata, que é uma preparação que a gente faz com legumes. Então a caponata é uma receita super simples. Fica uma mistura maravilhosa. Ela consegue durar até 1 mês na sua geladeira. Você pode colocar essa mistura na salada, você pode colocar para acrescentar nos pratos, você pode comer ela junto com uma torradinha ou um pão. É muito gostoso, super refrescante e extremamente nutritivo. E a última dica de receita que eu vou dar para vocês é o pudim de chia. É uma coisa super simples, você simplesmente pode colocar a semente com um iogurte, ou um suco, ou um purê de frutas. Você deixa ele na geladeira de um dia para o outro e ele fica super saboroso, de novo, geladinho, e a chia vai ajudar na sua saciedade. Espero que essas dicas te ajudem. Um excelente verão para vocês e até a próxima! Gente, agradeço muito pelo episódio de hoje. Foi muito legal conversar com vocês sobre esse projeto do CNPq. Espero que as pessoas gostem e que a gente tenha resultados em breve para falar mais sobre isso. Muito bom. Também gostei muito ainda de participar. Acho que é como o último episódio, né? De trazer esse encerramento mais emocional. Então, a minha participação aqui no podcast, né? Atrás dos bastidores, aqui presencialmente também. Então, acho que teve esse fechamento. Fiquei muito feliz. Então, eu me despeço de vocês e dessa temporada muito grata pelo que construímos e também desejo voltar muitas outras vezes para essas nossas conversas e reflexões sempre tão ricas que alcançam cada vez mais a gente. Aproveito para agradecer a cada pessoa que nos escuta, que recomenda o podcast, né? Então, Comida que Sustenta para outras pessoas, que usa como ferramenta de ensino. É muito bom saber que estamos conseguindo chegar e permanecer com cada um e cada uma de vocês. Ai, gente, fim de temporada sempre faz a gente ficar reflexiva e saudosa. E é muito bom ter a Aline também, porque acho que a gente estava ali desde quando o podcast era uma ideia. E quando a gente se inscreveu ali num edital para tentar uma outra ferramenta de divulgação científica. E aí eu gravei, porque ninguém queria gravar, gravei 1 minutinho de áudio, a gente mandou e disso já chegamos em 4 temporadas, então é muito especial. E é um projeto que eu gosto muito de participar e aprendo constantemente. E faço muitas amizades também, acho que é muito bom conhecer o pessoal do podcast, as meninas, a nossa coordenação. Sempre muito acolhedora, muito companheira mesmo. Então, esses 4 anos em que a gente às vezes tenta inovar, tenta trazer um novo formato, mas é tudo isso querendo compartilhar e aprender, porque a gente sempre trabalha de uma forma muito horizontal, trazendo o público para conversar com a gente, outros especialistas. Então, é uma forma de nos conectarmos com a nossa audiência e a gente fica muito feliz com quem também vem nos acompanhando todos esses anos, ou que chegou agora e que às vezes vai escutando os episódios antigos e sempre dá uma devolutiva de que foi muito legal esse episódio, compartilha.
Então, é muito importante pra gente também, enquanto pessoa, enquanto profissional, tá em meio a tudo isso. Então, só agradecer. E a gente fica aí na expectativa de continuar desenvolvendo e compartilhando, levando uma sementinha ali de conhecimento para frente. Bom, e ela aí já fez, né, os agradecimentos a quem nos ouve. Eu vou também agradecer as pessoas que enriquecem a nossa temporada. Sejam todos os convidados que passaram por aqui, compartilhando as suas histórias e memórias, vivências, o conhecimento conosco. Agradeço também a cada uma das mulheres que produzem esse podcast, pessoas tão incríveis e cujos nomes a gente sempre lista no final de cada episódio com muito carinho, sabendo do papel fundamental de cada um tornar o Comida que Sustenta possível, acessível e cada vez melhor, com certeza. E como todos os episódios dessa temporada foram gravados aqui no estúdio da Faculdade de Saúde Pública, não poderia deixar de agradecer o pessoal do TI da faculdade, especialmente o Adolfo e o Marcelo, que dão um suporte incrível por aqui. Então, muito obrigada a essa enorme constelação de pessoas. Acho que não fica visível quando o episódio vai, mas aqui vai um trabalho intenso de montagem, de colocar texto, de fazer roteiro. Então, se uma pecinha ali não tá, não vai. Então, muito importante essa enorme constelação mesmo. E a gente se despede dessa temporada que foi feita pela equipe do podcast com todo o cuidado e afeto para vocês, entendendo que essa constelação de pessoas, como a Pan disse, é o nosso maior presente, o nosso maior legado, e que juntos e juntas a gente vai chegar mais longe e mais forte. Agora faremos uma pausa para cuidarmos de nós e do planejamento dos próximos passos, nosso querido podcast. Enquanto isso, recomendamos que fiquem de olhos e ouvidos atentos ao perfil do Sustentária no Instagram, porque sempre estamos compartilhando conhecimento e promovendo reflexões por lá, além do perfil do Sustentária no YouTube e do Comida que Sustenta no Spotify, para saber mais sobre o lançamento de novos episódios. Eu te espero na próxima temporada. Gente, inclusive, já estamos aqui há quase 100 episódios falando para vocês nos seguirem nos perfis e ativar o sininho, que assim você recebe o aviso no momento do lançamento e não perde nenhum episódio. E lembro que, apesar do clima aqui de despedida nessa temporada, ainda teremos um episódio da série Explica, que será lançado em 2 semanas, como de costume. Então, até lá! E rumo à quinta temporada! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir ou assistir todos os episódios, nos siga no Spotify, no YouTube ou acesse no sustentaria.com.br. A coordenação, apoio à pauta, roteiro e pesquisa dessa produção foram de Nadine Marques e Mariana Rassueta. A apresentação de Pamela de Cristine, Laís Dias e eu, Aline Martins de Carvalho. A curadoria do Bora Cozinhar foi de Maria Catão. A edição foi de Lúcia Santos Felipe e as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curain. Os materiais de divulgação foram de Clarissa Taguchi, Gabi Mafuz, Catarina Cruz e Lúcia Santos Felipe. O Sustentária é um núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado por mim, Aline Martins de Carvalho, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Dos sistemas alimentares brasileiros pode dar um panorama interessante para esses resultados. Fechou a primeira parte. Vinheta. Fechou. A gente não tem claquete, gente? Temos, olha. Olha isso. Claquete aqui. Vocês começarem a errar, porque não vai ter... Eu não tô gostando disso, não. Eu tô achando Só teve eu, assim, olhando, encarando. Isso nem é um erro, tipo... Eu só não interrompi... eu quase pensei, vou interromper a Aline falando alguma bobagem. Coitada. Qual que foi que eu fiquei falando da última palavra que eu fiquei falando errada na última? Vai sair hoje? É a tripla clise climática. Eu fiquei o episódio inteiro. Também, tripla clise. Eu fiquei engasgada. Eu ia falar tripla clise. Foi só piorando. Então, se uma pecinha ali não tá, não vai. Então, muito importante essa enorme constelação mesmo. Desculpa, gente, esqueci. Até agora... Exatamente. Peraí, deixa eu só ler antes de começar.
Nossa, é difícil ler, né? A Pan tem uma naturalidade. Ela fala muito natural, ela é incrível. Gente! Gente, mas são 4 temporadas, aí eu já me habituei. Já habituou? Tá. Vamos ver, né? Vai ficar bom. Ela se arrumando, nunca... é ótimo. E Rumo à quinta temporada! Ficou muito ruim, gente? Ficou engraçadinho.